sou a pastora Lupe e hoje estou aqui com Luciano Santos Souza. Não, Souza, Luciano dos Santos Souza. Isso, pregador Lu. Legal. Obrigado, Eu que agradeço, Lu. Deus abençoe. Obrigado. E como que surgiu assim esse apelido? Alguém te chamava Lu? E aí? É que na verdade não é Lu de L, o acento agudo ali, é Luo. Luo. Tem todo um simbolismo e tal, porque no hip hop os rappers eles costumam se rebatizar ou ter algum nome que seja realmente um apelido, alguma coisa que sabe, muito parecido com aquela coisa dos indígenas, até mesmo dos israelitas, aquela coisa do nome ter um significado, né? Não só a fonética, mas o nome significa alguma coisa. E aí eu escolhi esse nome porque aquela coisa, é um pouco longo, vou tentar resumir bem rapidinho. Eu peguei esse nome porque assim, a lua ela não tem luz própria. Na verdade é lua, como se fosse lua no masculino, lua. Que interessante. Né? E a lua ela não tem luz própria, ela é um reflexo da luz do sol. Ela aparece sempre da noite, na madrugada, e aquele reflexo da luz do sol serve para iluminar as madrugadas e tudo mais, para você ter um pouco de luz nas trevas. E eu acho que é mais ou menos isso. A minha simbologia foi essa. Nossa, muito de ser um pequeno raio de luz, né? Nada de prepotência, nada de arrogância, mas de saber que a luz vem de Cristo mesmo e que a gente reflete essa luz. Tanto que a própria semântica do nosso nome, Luciano, que seu nome está dizendo, quer dizer isso, é de luz, nascido das luzes, de muitas luzes e tal. E eu falei, pô, legal, deixa eu colocar isso então. E o Lu lembra aquela coisa meio África, porque a segunda maior tribo do Quênia são os Luos, né? Então o hip hop sempre teve essa coisa também de se conectar com a África e tudo mais. E é isso. E o pregador, porque hoje se banalizou muito essa coisa do MC. Todo mundo é MC. Antigamente precisa ser MC, tanto que a tradução de MC é mestre de cerimônias. Então era uma coisa mais complexa. Hoje qualquer um que faz uma riminha, faz qualquer coisa é MC. Então eu falei, não, deixa eu colocar como pregador. Nem era tanto pela questão espiritual, religiosa, mas por ser uma coisa que o MC ele leva uma ideologia. E eu prego uma ideologia, né? Que é a ideologia de Cristo, a ideologia, a fé cristã. E aí eu juntei essas duas coisas e virou pregador Lua. Muito legal, amei. Legal. Amei o significado. Legal. Muito profundo, né? Muito legal. Agora aqui, o nosso desafio é se você cantar uma música que não é do seu repertório. Pode ser uma música tradicional. Você se converteu depois? Você nasceu... Não, eu não nasci em lar evangélico, eu me converti em 93, metade para final de 93. E aí nesse período foi um período assim que eu realmente tentei me isolar um pouco, né, de tudo aquilo, daquele universo que eu vivia, do rap, um pouco de violência. Você já era rapper antes? Já era rapper antes, desde 88 para 89. E nunca usei droga, nunca fui criminoso, mas isso foi sempre muito presente na minha vida, entendeu? Sim. Bebida, álcool, droga, essas coisas. E aí, para me conscientizar um pouco mais e aprender um pouco mais da palavra, foi onde eu passei de 93 até comecinho de 96, estudando, indo para os cultos e tentando absorver realmente uma outra mentalidade, sabe? Agora o nosso desafio. Uma música. Uma música? Qualquer uma, pode ser qualquer uma, de qualquer cantor. Hoje, conforme o tempo está passando, eu me vejo um pouco mais tradicional, sabe? Antigamente, quando a gente era um pouco mais jovem, a gente tinha aquela coisa de revolucionário, não sei o que lá. E hoje eu percebo como a cultura, preservar a cultura é muito bonito. Então, eu lembro de uma música, tem tantas que eu me lembro, mas uma das que eu mais me lembro de quando eu me entendi por gente, que até hoje eu fui lá e compus uma música há pouco tempo atrás chamada Em Tudo Está, que é baseada no Salmo 139. E essa música foi que eu vou cantar agora foi composta pelo Jonatas Liache, que era da época do Pedra Viva e tudo mais. E tinha o Robson Nascimento ali. E ele gravou essa música, virou um sucesso. Depois a Nini Barros foi lá e regravou com participação dele também. Então é uma música meio antiga, que é aquela música: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e me levanto, esquadrinhas o meu andar
e o meu pensar. Acho que é isso. Sabe todos os meus caminhos, ainda para... É isso, né? Não me deixa, é isso. Bom, vai lá. Ok, passou no desafio. Agora, perguntinhas rápidas, pode responder. Tá. Bem. Você tem alguma mania? Eu acho que assim, não é bem uma mania, é quase, não vou chamar de ritual também, mas acho que é um gesto de fé. Eu viajo muito, toda hora eu tô pegando avião, toda hora assim, puxa... Era outra pergunta, né? Tem então, medo de voar? Não, mas vamos responder essa primeiro. Vai lá. Toda vez que eu chego no avião, eu encosto na porta do avião e, ainda que por fração de segundos, 2, 3 segundos, peço que Deus nos abençoe, que guarde os pilotos, guarde a tripulação, Amém. que a gente tanto faça aquela levantada, né, quanto também o pouso e todo o trajeto em paz. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço, coloco ali e falo algumas palavras assim, e isso para mim é uma coisa que eu não me lembro um único dia que eu não tenha feito isso. Desde que eu viajo, olha que... Meu marido também. Toda vez chega ele... Senhor, guarda com seus anjos. Se o piloto brigou com a mulher, que ele perdoe. E eu acho assim que isso é tão legal porque você nunca se esquece, né, de estar pedindo a Deus. Não é Uma reza, uma superstição, né? não é uma entrega, reza. né? E até aqueles que fazem suas rezas, tudo eu respeito, porque a religião de cada um, as maneiras das pessoas se comunicarem com Deus, elas são tão diversas, né? Não, eu quis falar assim, uma reza no sentido de que uma metodologia, não é uma metodologia, é uma as entrega. pessoas, dependendo de até algum cristão mais assim, então pode até falar que isso é uma superstição sua. Não é superstição, é fé, é a minha fé de chegar e consagrar a Deus aquele momento, aquele avião, tudo que vai acontecer naquele trajeto. E graças a Deus deu certo, tanto Amém. que eu tô aqui até hoje. E você sofreu algum bullying assim na escola? Eu acho que todo mundo sofreu, né? Uns mais, outros menos. Sempre tem aquelas pessoas que... Aquele cara que é mais extrovertido, sempre tem aquele cara que é bom jogador de futebol, de basquete, ou se dava melhor com as menininhas, então esse cara tinha um pouco mais de autoconfiança, né? Mas eu acho que no geral a gente tem pouca autoconfiança e isso vem muito dos pais, né? Seu pai geralmente fala, ou sua mãe fala pra você, olha, não deixa ninguém rir de você, ser assim, ser assado não é um defeito. Eu me lembro que sei lá, as crianças, infelizmente, ao mesmo tempo que elas são anjinhos, elas são muito cruéis, né? De chegar e falar, às vezes você vê um mordendo o outro, batendo no outro e às vezes caçoando. Pô, você vê as pessoas usam óculos, já gera um apelido. Você é negro, já gera um apelido. Você é muito magro, você é gordinho, muito magro, você é muito alto, gordo. você é baixo. Então, não tem escapatória. eu, né, sempre sofri bullying, eu até falo em algumas letras, né? Falo que isso não veio nem só da escola, mas vinha do próprio bairro e tal. Mas graças a Deus que quando eu conheci a Jesus, ele fortaleceu muito o meu emocional. E assim, eu acho que a gente está sempre se libertando de algum trauma, de alguma coisa, né? Eu acho uma coisa meio, assim, um pouco equivocada na igreja, quando você se converte e as pessoas falam, a partir de hoje você... tudo mudou e tudo é diferente. Não é, a gente vai aos poucos, né? Entendendo, se libertando, se lapidando, né? Mas sofria bastante bullying, sim. E o que te tira do sério, assim? Olha, eu acho que uma das coisas que hoje eu estou tentando viver de uma maneira um pouco mais... Não vou dizer amorosa, porque eu acho que isso sempre foi mais misericordioso. Que tanto com essa questão política que a gente vive, tanto às vezes até mesmo com a questão da igreja no Brasil, de saber que muitas vezes as coisas são negligenciadas, que existem pessoas às vezes que não amam, não servem a Deus como a Bíblia nos diz para fazer, pessoas que às vezes tomam o nome de Deus em vão, porque eu acho que tomar o nome de Deus em vão não é só você, às vezes, blasfemar, como as pessoas... Acho que blasfemar é uma coisa muito mais profunda. Mas eu acho que não valorizar e não serem sérios o suficiente como o Evangelho, como Cristo pede que a gente seja, né? Às vezes a gente vê um universo hoje evangélico muito bagunçado, uma falta de respeito, algumas denominações que acabam
não sendo idôneas nas suas atitudes, mas eu percebi que assim, sabe, o mundo é muito grande, muito vasto, as pessoas pensam de maneiras diferentes, estão em idades, fases diferentes, né, de aprendizado. Então eu comecei a ter um pouco mais de paciência, mais misericordioso com isso, mas isso me tirava muito do sério, sabe, muita coisa errada nos bastidores, e eu percebi que eu não vou consertar o mundo, que me consertar já é um grande desafio, e me focar mais no amor, naquelas pessoas que estão fazendo bem, que estão fazendo certo, e trazer aquele discurso, né, de Jesus ali na cruz, e falar, ó, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Às vezes nem a gente mesmo sabe, a gente às vezes se acha muito no direito de dizer o que está certo, o que está errado, mas a gente mesmo, às vezes, no nosso dia a dia, precisa parar e analisar e ver o que está fazendo de errado, porque ninguém está 100% certo, né? Com certeza. É. A última pergunta pra gente ir pro culto. O que te faz rir? Ah, a minha mulher me faz rir bastante. Ela sempre tem um jeito engraçado, um jeito diferente, assim, de lidar com as coisas. E meus cachorros também estão sempre fazendo umas palhaçadas lá entre eles. Eu tenho 4 cachorros. Então, para eles é normal, mas a gente acha que é uma coisa assim, a gente sempre... Eu não consigo ver os meus cachorros como animais, eu sempre tento ver eles como crianças, assim, entendeu? Então é como se você sempre visse uma criança fazendo algum tipo de brincadeira, né? Então eles me fazem rir bastante, assim. Mas é muito legal mesmo, os bichinhos. E pra gente terminar, então, uma palhinha. Uma música aí que você... Qualquer seu uma? repertório, Tem uma que é a própria Salmo 139 que a gente estava falando, só que aí eu traduzi isso em rap, né? Que é uma música chamada Em Tudo Está, eu gravei um DVD agora há pouco e chamei até a Sara para participar, não sei se você conhece, você que não conhece, procura aí na internet, que é bem legal, uma pessoa bem legal. Muito legal. Eu vi hoje o clipe de vocês dois lá. Que eu participei no dela. No dela. Isso. E essa que ela participou comigo e assim... Deixa eu me lembrar o começo. Ele me conhece, sabe sobre mim aquilo que ninguém mais sabe. Ele me entende, pois meus pensamentos não são segredos, estão compartilhados. Meus ambientes são todos cercados pela sua presença, que me recompensa e me faz acreditar que em todo momento, a qualquer movimento, sua presença estará por lá. Se eu andar ou me deitar, conhece qualquer caminho que eu me ponha a caminhar. A palavra que ainda nem formei em meus lábios, já é sabida pelo sábio dos sábios. Uma ciência alta que eu não posso atingir, tão maravilhosa tenho que admitir, pois do seu espírito não há como fugir, não há. É isso. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Deus abençoe, a gente vai lá pro culto e curte, compartilhe. Deus abençoe. Amém. Obrigado por todo o carinho. E quando sair, for para as redes, vocês me marcam nas redes sociais, no Twitter principalmente, para eu pegar esse link, retweetar, colocar em todas as minhas redes e as pessoas terem acesso a essa entrevista. Obrigado a todo mundo. Obrigado, minha Xaralu. Obrigado a todo mundo da Quiros. Deus abençoe. Até mais.